A gente te ouve bem, seu Walter. Pois é, mas eu não estou escutando muito bem, está muito, muito lá no fundo. E não é só eu, as duas coroas também. Então não é o seu sistema auditivo, seu Walter, não é o seu sistema auditivo, então. Deixa ele estar no computador. Será que tem aquelas caixinhas plugadas? Pode ser que está no errado. Ver se funciona. Ele deve estar no notebook. Ah, é? Eu estou ouvindo muito bem, tanto a Maria, mais Dorothy, como o Walter. Pois é. Deve ser algum ajuste lá mesmo. Ô, Walter, Oi, tá ouvindo? bem Tá baixinho. Quando você entrou no Zoom, você testou o microfone e o falante lá do Zoom, ele manda testar. Às vezes ele... De novo. Acho que eu vou entrar de novo. Tá bom, seu Antes Walter. de acionar para entrar, ele manda testar, né? Eu vou tentar ver isso. Baixa lá. Bom dia, Darcy. Tudo bem? Bom Bom dia. dia, Valdir. Bom dia, Otávio. Bom dia, seu Darcy. Como vai o senhor? Como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Aí, Júlia, muito trabalho? Graças a Deus. Muito trabalho. As empresas estão meio doidinhas. Agora começa imposto de renda também, né? Em março já vai começar a chegar os documentos, né? Porque em fevereiro ainda estamos entregando as declarações que é a que dedura todo mundo, que é uma chamada DIRF. DIRF de MOB. E entrega a todo mundo. Quem recebe aluguel, quem paga aluguel, quem recebe qualquer tipo de rendimento. Aí é onde que todo mundo cai na malha fina. É verdade. Seu Carlos, bom dia, seu Carlos. Bom dia. Tudo bem? Tudo em paz? Tudo ótimo, vocês. Também, graças a Deus. Carlos. Bom dia, Carlos. Bom dia. Em paz aí, Carlos, tranquilo? Tudo ótimo. Sumiu aqui para mim. Espera aí, deixa eu achar de novo aqui que eu bati em alguma coisa. Tudo tranquilo, vocês? Bem, graças a Deus, tudo bom. Estão na chácara ou estão aqui em São Paulo? Na chácara? Ah, voltou aqui. A paritaca fazendo barulho aí. Eu estava falando com o seu Manuel agora, tem 153 mil espécies de pássaros e animais ali na região, naquela floresta ali atrás, naquela mata virgem ali atrás. O Valdir teve trabalho para conseguir um campinho ali. O problema é ele querer catalogar todos, aí é que complica. Aí vai dar muito trabalho. Né? Pois é. Bom dia, Darcy. Estou vendo o Darcy aí. E aí, Carlos? Tudo bem, Darcy? Hein, Sônia? Precisa visitar aqui o Marcos do Walter. Para fotografar. É mesmo. Para fotografar. Viu, o Marcos Sônia? tira cada fotografia que é impressionante. Olha, é impressionante mesmo. Eu fico Viu, assim, Sônia? maravilhada. Eu sou um ótimo observador de pássaros. Eu fico horas sentado, parado, tomando uma água geladinha, olhando para os pássaros. Eu observo muito bem pássaro. Pode vir aqui catalogar, pode vir catalogar. Você imagina para tirar aquelas fotos que o Marcos tira, qual o tempo que ele fica lá para conseguir pegar o pássaro? Só de pensar eu já fico nervoso, entendeu? Ele pegou um sabiá, uma mãe sabiá, em cima de uma árvore onde ele trabalha, hein? Olha, ele trabalha, ficou olhando, observando uma árvore. Lá tinha uma mãe que tinha os filhotinhos, ela vinha trazer comida para ele. Ele fotografou, mas dá para você ver uma imagem atrás da outra, assim, mas ficou muito lindo. Ele é muito observador. Então, mas você imagina a tranquilidade que uma pessoa dessa tem para ficar fazendo isso. A paz de espírito do cara. Imagina ele. Eu só de pensar eu já fico nervoso, viu?
Hein, ô, Carlos, imagina ele nervoso com alguma coisa. Tá me vendo? Vocês estão me vendo, né? Ele nervoso com alguma coisa. Mas a pessoa tem que ter um grau de concentração. Girassol para os pássaros comer, para eu ver os pássaros comendo. Aí, só que quando vem o rebanho, come tudo uma vez só. E o único pássaro que vem é a maritaca. Os outros conseguiram melhorar o som dele, né? Seu Walter, vamos testar, seu Walter? Pode começar, viu, gente? Já está ouvindo bem? Estou ouvindo um pouquinho, mas não fica esperando eu, não. Vai começando, eu vou tentando aqui. Ah, tá bom. Já está tudo pronto. Já está tudo pronto, Valdir. Quando você quiser, pode começar. Bom dia a todos os irmãos. Bom dia. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós nesse dia, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal. Agradeço a participação de cada um de vocês que estão perseverando aí, estão persistentes no livro de Jeremias, que é um livro muito bonito, fala do amor de Deus e da fidelidade do Senhor também e da justiça divina. E é muito importante esse livro nos dias atuais, para nós fazermos uma reflexão sobre os dias atuais e comparar como o povo estava se comportando na época dos reis de Israel. Tudo bem? Então, nós vamos dar continuidade a partir do capítulo 19. Nós terminamos o capítulo 18 no domingo passado, estão lembrados? Que foi aquele exemplo prático que Deus fez com Jeremias. Mandou ele descer até a casa do oleiro, para ele ver o oleiro trabalhando e observar com bastante atenção que enquanto o barro estava na mão do oleiro, esse barro era moldado de acordo com o que o oleiro queria fazer. E foi bastante interessante para nós observar que ficar na mão do Senhor é a melhor coisa que nós podemos fazer. Então, nós vamos começar com uma oração. Onipotente Deus e Pai, maravilhoso Senhor, nós nos achegamos nesta manhã de domingo, Pai, primeiro dia da semana, nesse dia maravilhoso, abençoado pelo Senhor, para louvar, engrandecer, agradecer ao Pai Celestial pelas inúmeras bênçãos que o Senhor coloca em nossas mãos, na nossa vida, ó Pai. A cada segundo, nós podemos presenciar a sua proteção, o seu cuidado para conosco. Ó Pai Celestial, que nós possamos estar sempre cientes, ó Pai, que o Senhor é um Deus do amor, é um Deus fiel, mas é um Deus justo, que toma providências quando seus filhos não andam de acordo com como deveriam andar, Pai, com justiça, bondade, misericórdia. O Senhor se revolta também com isso, Pai, porque o Senhor não pode conviver com o pecado, com a maldade. Por isso, Pai, nesse momento que nós estamos estudando o livro de Jeremias, pedimos, ó Pai, que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós possamos aprender do Senhor e também buscar, praticar de acordo com a Tua vontade. Santíssimo Deus e Pai, nós também lhe agradecemos pela oportunidade de podermos, no primeiro dia da semana, estar cultuando ao Seu nome, exaltando a Ti, ó Pai Celestial, prestando um culto de adoração ao Senhor. Esperamos, Pai, que o culto seja do Teu inteiro agrado e que tudo que nós fizermos na nossa vida, ó Pai, lhe agrade e suba como aroma suave até o Senhor. Grandioso Deus e Pai, nós lhe agradecemos pela vida eterna que o Senhor nos proporciona ao seu lado, através do sacrifício de Cristo Jesus. O Senhor enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para se sacrificar por mim, um pecador, uma pessoa que não merecia, mas é a sua misericórdia e a sua graça que me dá a oportunidade de aceitar aquilo que o Senhor disponibilizou para toda a humanidade. Lhe agradeço, ó Pai, por um dia ter aceitado a Cristo Jesus
Lhe agradeço porque o Senhor está me mantendo nesse caminho até o momento. Que cada um de nós aqui que persevera no caminho do Senhor continue firme em Cristo Jesus, ou até que nós sejamos chamados, através do nosso falecimento, a estar junto com o Senhor. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Então, como eu comentei, no domingo passado nós vimos o oleiro trabalhando, e o oleiro é o Senhor da criação, é o Senhor que cria, né, o vaso. E Deus falou para Jeremias ver essa comparação, que o oleiro é o criador, e o vaso é a criatura, é aquilo que foi criado. Então faz uma comparação entre o oleiro e Deus. Ele é o criador de todas as coisas. Nós somos a criatura. Enquanto nós estivermos na mão de Deus, e ainda flexíveis para serem corrigidos, nós vamos agir de acordo com a vontade de Deus. Agora, no capítulo 19, nós vamos ver um outro exemplo prático. Eu vou compartilhar a tela com os irmãos, para nós começarmos aí o capítulo 19. Então, vou tentar aqui compartilhar. Estou me atrapalhando um pouquinho aqui, irmãos, mas chego lá. Beleza, está compartilhado, né? Então, no capítulo 19, nós vamos ver um exemplo de quando não se tem mais nada o que fazer. Não se tem mais o que fazer. Já está definido. Vamos começar lendo os versículos de 1 a 6. Quando Deus, na sua fidelidade, na sua transparência, na sua sinceridade, ele relata quais vão ser os motivos da punição, dando oportunidade até para as pessoas se corrigirem. E ele diz o seguinte: assim diz o Senhor, vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregoa ali as palavras que eu te disser. E dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Israel, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos, porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá. E encheram este lugar de sangue de inocentes, e edificaram os altos de Baal, para queimarem os seus filhos no fogo em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Então, nesses versículos, nós vemos Deus orientando Jeremias o que ele deve fazer. Agora, Jeremias é orientado a pegar um vaso, né, uma botija, já pronta, que está sólida, não está mais flexível. E ele orienta Jeremias a pegar a liderança de Judá. Então, ele fala para Jeremias: pega uma botija, compra uma botija de oleiro, né? Leva contigo alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Esses anciãos eram os líderes do povo de Judá, do povo de Israel. Eram orientadores do povo. Eles que determinavam, eles que falavam, ensinavam sobre a palavra e direcionavam o povo a fazer as coisas. E aí Deus está ordenando os motivos, né,
que Judá vai ser punido? Olha aí, versículo 4. Porquanto me deixaram, ou seja, se afastaram de Deus, e profanaram este lugar, ou seja, contaminaram a casa do Senhor. Contaminaram como? Queimando nele incenso a outros deuses, que o povo nunca conheceu, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá. E encheram este lugar de sangue de inocentes. Olha aí, Deus está falando, vocês encheram esse lugar de sangue de inocentes. Queimaram incenso a outros deuses, profanaram o templo. No versículo 5, edificaram os altos de Baal, ou seja, edificaram templos para Baal, para queimarem os seus filhos no fogo em holocausto a Baal. Então, eles estavam sacrificando crianças para adorarem a Baal. Coisa que Deus nunca ordenou, nem falou, nem passou pela mente de Deus. Então, todas essas coisas o povo estava praticando, contrário à vontade de Deus. Aí no versículo 6, Deus fala claramente: por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Então Deus deixa claro para os líderes do povo: vocês estão praticando todas essas coisas contrárias à minha vontade. Vocês se afastaram e afastaram todo o povo da minha presença. Então, aqui, muitos vão morrer pela punição que eu vou enviar para vocês. Veja o amor do Senhor. Ele está avisando antecipadamente, está mostrando: olha, vocês estão errados, busquem andar de acordo com a minha vontade. Mas o povo não estava nem aí, né? Deus ordena agora a demonstração na prática, versículos 10 e 11. Então, quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, e não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Então Deus fala: olha, esse vaso que você vai quebrar, você vai falar para o povo, para os líderes do povo: esse vaso não pode mais ser corrigido, já está endurecido, já passou pelo fogo, né? E não tem como voltar atrás. E todo o povo deve ser avisado que vai ser punido. Olha o versículo 14 e 15. Voltando, pois, Jeremias de Tofete, lugar para onde o enviara o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram a cerviz, para não ouvirem as minhas palavras. Nós vemos aí que Jeremias, orientado por Deus, mostra primeiramente a toda a liderança do povo, aquelas pessoas que eram responsáveis para instruir o povo no caminho que eles deveriam andar e como eles deveriam proceder, com justiça, bondade e misericórdia. Eles eram responsáveis para propagar a palavra do Senhor, mas eles não estavam fazendo adequadamente, não estavam fazendo o que era certo. E com isso, o povo estava se afastando do Senhor. Eles eram os grandes responsáveis, mas o povo tinha a sua parte na responsabilidade. Eles se deixaram influenciar por essas pessoas. Eles tinham condições de verificar qual era a verdadeira vontade de Deus. Mas não, eles se deixaram levar
por esses dirigentes. Então, por isso que Jeremias, depois de avisar os dirigentes da nação, ele vai até a porta da casa do Senhor e avisa ao povo: vai acontecer dessa maneira, porque vocês endureceram a serviço para não ouvirem as minhas palavras. Ou seja, vocês não se dobraram, não se humilharam para ouvir a minha vontade e para voltar para mim. Estavam resistentes a tudo isso. Por isso o Senhor vai puni-los. Tá certo? O Senhor não tem outra alternativa. De certa forma, é isso que o Senhor está dizendo. Não tem outra alternativa. Vocês não ouvem, vocês não mudam, continuam sempre iguais. Assim, nós terminamos aí o capítulo 19. Então, irmãos, no capítulo anterior, tem água aqui, Deus mostrou na prática o que o povo deveria fazer para que não fossem castigados. Vamos voltar lá no capítulo anterior. Versículos 6 a 11. Então, no capítulo 18, né, no capítulo anterior, versículos 6 a 11, diz o seguinte: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então aqui Deus está dizendo, olha, eu estou avisando vocês que eu vou destruir a nação de Israel. Porém, se vocês voltarem atrás, eu sou misericordioso e perdoo e volto atrás da minha decisão. Versículo 9. E, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Nesses versículos, irmãos, nós vemos um pai amoroso, um Deus de amor, e desesperado para que o povo volte atrás das suas práticas. Deus não quer punir. Fica bem claro no livro de Jeremias todo o amor de Deus para com seu povo. Ele não quer punir, mas, como o Pai justo, misericordioso, ele dá todas as oportunidades. Mas chega um momento que não tem mais solução. Só resta a punição mesmo. Né? Nós que somos pais, quem é pai, mãe, sabe muito bem isso, conhece muito bem isso. Você vai orientando, vai avisando o filho que o procedimento dele está errado, que ele precisa se corrigir, mas chega um momento que não tem jeito. Não posso reter a vara. Eu preciso corrigir. E assim é com Deus. Mas Deus fala tudo isso, e veja no versículo 12 o que o povo responde. Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante aos nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Ou seja, o povo responde, não tem esperança. Nós vamos continuar do mesmo jeito, vamos continuar andando da mesma maneira. Não adianta falar conosco. Nós temos as nossas vontades e vamos proceder dessa maneira. Essa foi a resposta do povo, a orientação de Deus. No exemplo prático do capítulo 19, o que nós vemos? Que a botija está endurecida e não volta ao estado anterior para ser corrigida. Então, nós tivemos dois exemplos.
Um exemplo, que o oleiro está trabalhando com barro, o vaso não saiu de acordo com o que ele desejava, quebrou, né? Se desmanchou, ele pegou o barro novamente para fazer um novo vaso, para corrigir e fazer de acordo com a vontade dele. E o vaso, né, ficou perfeito no segundo momento. Mas por que ficou perfeito? Porque a argila, o barro, né, ainda estava flexível, tinha condições de ser moldado pelo oleiro. Agora, no capítulo 19, é ao contrário. O vaso já estava pronto. Se ele saiu com defeito, se ele se desviou do caminho e ficou defeituoso, e se deixou se endurecer da mesma forma que estava, não tem mais o que fazer. Vai ter que quebrar. Com esse exemplo prático que Deus mostra ao povo de Israel, e também a nós, né? Se nós sairmos da mão do Senhor. Né? O povo de Israel saiu da mão do Senhor e não estão mais permitindo serem melhorados pelo Senhor. E é o nosso oleiro nos dias atuais. É a mesma coisa na atualidade, irmãos. Nós temos que ouvir a voz do Senhor. Quando fazemos alguma coisa, o Espírito Santo nos alerta. Olha, você não deveria proceder desta maneira. Você deveria ter feito diferente. Ter orado ao Senhor antes de tomar uma atitude, ter pensado 2 vezes antes de responder, tá certo? Para que você respondesse de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a sua parte carnal, como ser humano. Não tomasse uma atitude apressada, mas pensasse bem nas consequências daquela atitude que você vai tomar, se você vai estar prejudicando uma pessoa ou não. Então, isso é estar na mão do Senhor. Quando nós agimos de acordo com a nossa vontade, assim como o povo de Israel estava agindo, não tem como Deus nos modificar. Lembra o livre-arbítrio? Deus não vai impor a sua vontade. Em nenhum momento ele está impondo a sua vontade. Ele está dizendo, vocês têm 2 opções. Veja bem, ó, se uma nação anda errada, mas se corrige, eu vou abençoar. Se uma nação abençoada se afasta de mim e começa a praticar o mal, eu não vou abençoar mais. Isso ficou bem claro para nós no capítulo 18. E no capítulo 19 fica bem claro quando não tem mais jeito. O profeta estava sendo ameaçado de morte. Mesmo assim, ele não se intimidou. Né? E com a confiança em Deus, estava ficando cada vez mais audacioso. Nós vimos que ele estava sendo perseguido, que a liderança queria puni-lo. Tá certo? Ele foi preso no tronco, no capítulo 20. Vai ser preso no tronco agora. Vamos lá? O capítulo 18 nos ensina que, enquanto estivermos na mão do Senhor, temos a oportunidade de ser corrigidos e melhorados. Isso ficou bem claro. Né? O capítulo 19 deixa claro que quando nos afastamos de Deus, saímos fora das mãos do Senhor. Nós corremos o risco de endurecer o coração. E desta forma, não poder mais ser remodelado. Tá certo? Nós nos afastamos do Senhor, não queremos mais ouvir a sua palavra, e aí vamos andar de acordo com os nossos desejos carnais. Nesta condição, irmãos, nós não servimos para ser utilizado pelo Senhor. A única opção para Deus é quebrar o vaso, é a punição. Este capítulo 19 nos mostra que precisamos estar se esforçando, irmão. Não é fácil essa vida neste mundo. O lado carnal está sempre nos puxando para tomar ações erradas. Nós temos que sempre ouvir o que Deus nos ensina. Está lendo a palavra do Senhor, está orando, está conversando com os irmãos. Quando você fizer alguma coisa que você acredita que não está de acordo com a vontade de Deus, você vê que está errado, procura ajuda. Né? Todos nós pecamos, mas nós podemos nos ajudar mutuamente a continuar firmes no caminho do Senhor. E que nós devemos anunciar o Evangelho de Cristo diante de toda e qualquer situação aflitiva. Jeremias estava passando por muita aflição, perseguição, muitas dúvidas, mas Deus o... Então vamos ver o capítulo 20, que vai falar quando o sofrimento nos fortalece. O resumo desse capítulo é: o sofrimento acaba nos fortalecendo.
Jeremias ele é violentamente perseguido e tem uma noite angustiante. Olha o versículo 1 e 2 do capítulo 20. Pazur, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando estas coisas. Então Jeremias profetizou o capítulo 18, as coisas do capítulo 18, do capítulo 19, e já vinha profetizando do que Deus faria. E Pazur ouviu toda essa profecia. Ele provavelmente era um dos líderes do povo que estava nessa demonstração da botija quebrada. Então, o que Pazur fez? Feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do tronco. Então, nós vemos que Pazur tomou a seguinte providência depois que Jeremias profetizou. Ao invés de avaliar as palavras do Senhor e as palavras do profeta, o profeta Jeremias não falava por ele mesmo, mas ele trazia a mensagem do Senhor. Ao invés de ele reconhecer isso, ele se irritou com a profecia de Jeremias e prendeu Jeremias no tronco, bem na porta de entrada do templo, na casa do Senhor, para ele ser ridicularizado. Essa foi a ideia de Pazur. Vou deixar ele preso aí, o povo vai olhar, vai ridicularizar. Que profeta é esse que está falando, mas está preso? Tá certo? Ninguém confia, ninguém acredita no que ele fala. Essa foi a ideia de Pazur. E Jeremias passou a noite, né, o resto daquele dia e a noite nessa situação. Olha o sofrimento. Você está profetizando, trazendo a palavra do Senhor, alertando o povo a se arrepender, e ao invés do povo lhe agradecer, ele vai e prende você num tronco, tá certo? Maltrata você, ridiculariza você e não dá atenção à sua profecia. Deve ser angustiante. Deve ser uma coisa muito triste para o profeta, para aquele que prega a palavra. Jeremias, irmãos, ele começou a profetizar sobre a queda de Judá em 627 a.C. Esta prisão, eu fui buscar as informações, ocorreu entre 609 e 605 a.C. Se nós fizermos uma continha rápida, no mínimo 20 anos ele já estava profetizando. Olha como Deus é longânimo, benevolente, ele espera que todos se arrependam. 20 anos, Jeremias já estava profetizando do que aconteceria ao povo de Judá se eles continuassem a praticar aquelas mesmas coisas. Eu lembro muito, irmãos, de Noé, né? Quando eu vejo aqui Jeremias profetizando 20 anos e o povo não dando crédito. Noé também ficou construindo a arca e falando para o povo, vem um dilúvio, vem um dilúvio. E a turma ridicularizava, certo? Não acreditava, nem não vai acontecer nada disso. Mesma coisa com Jeremias. O povo não estava olhando a longanimidade de Deus, que estava dando oportunidade a todo o povo. Mas o povo não olhava isso. Mesmo hoje nós vemos, muitas vezes nós falarmos sobre Jesus e muitas pessoas dão risada, né? Caçoam. Que é isso? Não é nada disso, né? Muitas pessoas estão até fazendo coisas que desagradam a Deus violentamente e agem da mesma forma que estava agindo aí o povo de Israel, que conhecia o Senhor. Essa nação de Judá estava se desviando totalmente do caminho do Senhor. E o sofrimento de Jeremias, querendo mostrar a eles o sofrimento de Deus, que estava sendo obrigado a puni-los por causa dos pecados deles. Eles mesmos eram responsáveis pela punição, não era Deus. Na prisão, dessa noite que ele passou, ele teve a oportunidade de relembrar a promessa de Deus feita a ele. Olha aí, qual foi a promessa que Deus fez a ele lá no capítulo 1, lá no começo,
vamos dizer assim, há 20 anos atrás, Deus já havia prometido para ele. E provavelmente ele já tinha se esquecido. Então ele foi preso. E aí nós vemos, do versículo 17 a 19, a promessa de Deus. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, não tenha medo, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Ou seja, não fique com medo deles, para que eu não cause medo em você. Se você tem medo de profetizar, se você tem medo de profetizar a minha palavra vai causar espanto em você também. Eis que hoje eu te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então essa foi a promessa de Deus. Provavelmente Jeremias estava fraquejando, tá certo? Estava meio temeroso. E Deus permitiu que ele fosse preso por Pazur e passasse uma noite no tronco, que fosse ridicularizado, para que ele fizesse uma reflexão e se lembrasse da promessa que Deus fez a ele. O profeta não se intimidou, saiu mais fortalecido após aquela noite. E ele profetiza sobre o futuro de Pazur e a nação de Judá. Olha os versículos 3 a 6. A consequência que teve ele passar uma noite, né? Uma tarde ou um dia, uma noite, no tronco, preso. Então lhe disse Jeremias: o Senhor já não te chama Pazur, e sim terror por todos os lados, né? Por todos os lados. Pois assim diz o Senhor: eis que te farei ser terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Estes cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia. Este os levará presos à Babilônia e feri-lo-ás a espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei nas mãos de seus inimigos, os quais hão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro. Irás à Babilônia, onde morrerás e serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Então Pazur profetizou falsamente com os amigos, né, de que nada aconteceria, que estava tudo bem, que Jeremias não sabia o que estava falando, prendeu Jeremias. Jeremias passou a noite, né, conversando com Deus, provavelmente, e se fortaleceu. No versículo 7 a 11, nós temos a resposta sobre o motivo do fortalecimento de Jeremias. Olha aí, vamos ler de 7 a 11, que nos mostra que Jeremias estava ficando enfraquecido. E essa noite foi fundamental para ele acordar, né, no outro dia, estar forte e profetizar contra Pazur, o mesmo homem que o havia prendido. Olha o versículo 7 a 11. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte do que eu e prevaleceste. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio, eludíbrio, todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome. Então, isso me foi no coração como fogo ardente,
encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos. Há terror por todos os lados. Denunciai e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece, dizem: bem pode ser que ele se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados. E porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Então nós vemos aqui que nessa noite, Jeremias passou a noite conversando com Deus. E diz aí no versículo 7, que Deus o persuadiu a continuar. Porque Deus é mais forte do que ele e prevalece sobre qualquer um de nós. Ele diz: sirvo de escárnio. Escárnio, irmãos, é menosprezo. Todo dia, cada um deles zomba de mim. Então, Jeremias estava angustiado, porque todo mundo menosprezava as suas profecias. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição. Então, Jeremias era obrigado a falar que só viria violência e destruição sobre o povo. E o povo não dava crédito, porque a palavra do Senhor se me tornou opróbrio. Opróbrio, irmãos, significa vexame, zombaria, e ludíbrio, chacota, gozação, todo dia. E aí no versículo 9, ele fala, quando ele pensou, né? Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome. Então, Jeremias teve um momento que ele pensou o seguinte: não vou falar mais de Deus, não falarei mais do nome de Deus, não falarei mais nada sobre o que vai acontecer. Só que isso foi no coração dele como um fogo ardente, que encerrou, penetrou até nos seus ossos. E ele estava sofrendo por ter que falar sobre o sofrimento do povo. Ele amava muito o seu povo, mas ele era obrigado a trazer essas profecias de punição, porque o povo não voltava atrás. Tá certo? E num determinado momento, pelo que nós vemos aqui, ele pensou em desistir, em parar de profetizar. Mas Deus o fortaleceu. Quando ele fala aqui, ó, no versículo 11, mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados. E porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Então, nós vemos aqui que ele se fortaleceu naquela noite. Jeremias passou a noite conversando com Deus, irmão. Ele aproveitou essa oportunidade para estar diante do Senhor. Ele não ficou chorando, reclamando, mas ficou questionando. Nós vemos que ele questionou a Deus. Deus teve que persuadir ele a continuar. Deus convenceu Jeremias que a missão de profetizar deveria ser realizada. Mesmo diante de todo sofrimento, passasse que passasse, ele teria que falar sobre a palavra do Senhor. A profecia iria ser cumprida e a obrigação dele era alertar, mesmo que ninguém acreditasse. Se um acreditasse, o trabalho dele já seria recompensado. Tá certo? Mas ele tinha essa obrigação, não poderia desistir. Fica claro no versículo 7 que Deus convenceu Jeremias a isso. Ele estava pronto para desistir. Nós vemos aí na primeira parte do versículo 9. Mas a palavra de Deus ardia no seu coração. Ele sabia que não podia desistir. Ele estava temeroso, desanimado, mas a palavra ardia no coração dele e mostrava para ele a necessidade de continuar. Né? Estava assustado e temeroso, aí no versículo 10, porque ouvia a murmuração de muitos. Há terror por todos os lados. Então, ele estava aterrorizado. Todo mundo queria maltratá-lo. E aí eles diziam, denunciai e o
denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece dizem: bem pode ser que ele se deixe persuadir. Ou seja, vamos ridicularizar ele, vamos zombar, fazer chacotas, e ele vai acabar desistindo. Então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Ou seja, se ele desistir, o que os inimigos de Jeremias esperavam? Bom, se ele desistir de falar da palavra do Senhor, nós vamos então mostrar para todo o povo que ele é um falso profeta. E o que ele está falando não vai acontecer. Eles já falavam isso sem Jeremias ter desistido. Imagina se Jeremias desiste de profetizar. Eles falariam claramente: olha, tá vendo? É um falso profeta. Há 20 anos está profetizando que Deus vai tomar providência, Deus vai punir, e nada acontece. Ó, chegou um momento aí que ele não está falando mais, ele desistiu, ele estava errado, ele viu que estava errado. Pensaram bem sobre isso, irmão? Mas, no fim, ele reconhece que Deus é o Todo-Poderoso e que está com ele e o protegerá. A lição é: a palavra de Deus pode nos consolar ou nos consumir. Se nós tememos anunciar o Evangelho, então isso nos trará um peso de consciência que nos consumirá. Tá certo? Porque a palavra arde como fogo no coração. Se corajosamente nós anunciamos o Evangelho, nós somos abençoados e nos sentiremos felizes por ter liberado a mensagem de salvação. Ou seja, se eu guardo só para mim a mensagem do Evangelho, tá, a consciência vai me consumir. Por quê? Eu vejo pessoas falecendo, que eu tinha a oportunidade de falar de Jesus e não falei. Mas se eu anuncio, eu fico tranquilo. Por quê? Agora a decisão passa a ser da pessoa. Você falou de Jesus, você mostrou. Cabe a ela decidir se aceita ou não. Então, nossa função, irmão, é falar. Jeremias estava com medo, estava assustado, mas Deus mostrou para ele: precisa continuar. Esse povo deve ter a oportunidade de voltar atrás, porque eu vou castigar se eles não voltarem atrás. E aí Jeremias louva a Deus, no versículo 12 e 13. Olha aí. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e esquadrinhas fetos e o coração, permite e veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Então Deus livrou Jeremias, né? Fortaleceu Jeremias, e ele louva a Deus por isso. Tá certo? Ele não deseja o mal das pessoas, mas ele está vendo a dureza do coração dos moradores de Judá, dos reis, dos príncipes, dos sacerdotes, a dureza de coração. Então ele fala: não está tendo jeito, Senhor. O Senhor está mostrando, mas estou vendo que o pessoal não ouve as suas palavras. E aí ele faz uma adoração ao Senhor. Permita que eu veja, né? Porque eu confiei no Senhor que essas palavras que eu estou profetizando vão acontecer. O que eu estou profetizando vai acontecer se o povo não voltar atrás. E ele já viu que o povo estava muito resistente. Por isso que ele louva a Deus e pede isso. Irmãos, são 9 horas e 55 minutos. Nós vamos finalizando nesse ponto. No próximo domingo, se Deus permitir, nós daremos continuidade aí no capítulo 20, a partir do versículo 14. Que Deus abençoe a todos. Vamos finalizar. Eu vou pedir para o irmão finalizar com uma oração. Eu posso pedir para o irmão Mauro, não sei se ele está ouvindo. Quem estou vendo aqui? Deixa eu ver quem estou vendo aqui que pode. Carlos. Carlos, você pode finalizar com uma oração? Agora que eu vi o Ivan. Pode ser, Carlos. Posso orar.
Santo amado Deus, nós olhamos para as Escrituras, ó Deus, e reconhecemos que o Senhor tem todo o poder, o Senhor é digno de toda honra. Desde os profetas, o Senhor tem alertado ao povo e a todos nós que, se nós não nos arrependermos, ó Deus, nós não veremos ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ter a visão espiritual, que nós possamos olhar para o autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus. Agradecemos, ó Deus, ao Valdir, que tem se esforçado, se esmerado, para que nós possamos estudar as tuas palavras e as Escrituras. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, como povo do Senhor, a andar nos teus caminhos. Neste momento, ó Deus, nós vamos fazer um culto de honra e glória e louvor ao Senhor, que o Senhor é digno. Que nós possamos, cada um de nós, fazer o melhor, se concentrar na palavra do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, e louvar ao Senhor com dignidade, com amor, com fé e com esperança. Esperança no Senhor Jesus, porque Ele venceu a morte e nos garante, ó Deus, a presença junto com o Senhor. Ajuda cada um de nós a levar essa mensagem a todas as pessoas, que possamos, através das nossas vidas, das nossas atitudes, mostrar o exemplo do Senhor Jesus. Nós oramos em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém. Bom dia a todos. Eu estou encerrando, então, nesse momento, a transmissão ao vivo pelo Facebook, aguardando de volta a todos no próximo domingo. Tenham todos uma semana abençoada. Estou encerrando também a gravação do Zoom.